Vamos ver. Olha, eu estou sumido aqui. Espera aí, agora minha câmera vai voltar. Eu vou pedir para o Vitor ler os textos para nós. Vamos começar com Isaías 52, 7. Tá bom? Depois o Posso Ronaldo vai ler? ler para mim. Espera só um pouquinho, eu vou distribuir os textos, tá? Depois eu quero para a gente adiantar. O Ronaldo vai ler para mim o capítulo 2 de Daniel 2, 38. Vamos começar do 38, 2, 38. Vamos começar por esses textos aí. Tá bem, queridos? Vamos lá. Pode começar aí, Vitor, por favor. Isaías 52, 7 diz assim: Quão Isso. suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. É muito interessante isso, né? Você veja que é chamado aí de proto-evangelho. Quer dizer, no Velho Testamento já estava, Isaías já estava proclamando o tipo de evangelho que seria pregado, né? Que seria pregado. Qual é o evangelho que seria pregado? O evangelho do reino. O grande anúncio é que o Senhor teu Deus reina. O Senhor teu Deus reina. Ele governa, né, sobre as nações. Ele governa. Então, essa é a boa notícia, que ele governa. Porque o governo do homem levou o homem à tragédia, levou o homem ao caos, ao inferno, a uma completa degenerescência da raça humana. Né? Então, Isaías já estava dizendo o tipo de evangelho que seria pregado. Bem-aventurados os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que anunciam a paz, aqueles que dizem, o Senhor teu Deus reina. Já estava dizendo qual era o tipo de evangelho que seria pregado. Né? O evangelho centrado no Senhor Jesus Cristo, não é? Centrado no reino dele, no governo dele. E deixa-me só falar uma coisa aqui antes do Ronaldo ler para mim. Ronaldo vai ler para mim. Desculpa, Ronaldo, você vai ler, deixa eu ver. A partir do verso, vamos ler a partir do verso 34, melhor a partir do verso 34, tá? E 34 e o 44, tá bom? Porque os irmãos conhecem os outros, aliás, 34, 35 e depois o 44 para terminar, tá bom? Mas deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, que é muito importante. Aqui ele está proclamando, então, o evangelho que seria pregado, que é o evangelho do reino, né, do reino de Deus. Quer dizer, o que é o reino de Deus? Reino de Deus é onde Deus governa. Onde que está o reino de Deus? Onde Deus governa, onde Deus manda. Onde ele não governa, não existe reino de Deus. Porque reino de Deus significa governo de Deus. E Isaías já está proclamando o tipo de evangelho que deveria ser pregado. A grande notícia é que o Senhor teu Deus reina. Porque enquanto o homem reinava, enquanto o homem reinar sobre a terra, nós vamos ter isso que nós temos aí. As injustiças, né? Todas as injustiças, todas as coisas tenebrosas que a gente vê hoje, né? Quando o povo de Israel escolheu o rei, o primeiro rei escolhido foi Saul, diz que o rei que Deus queria dar, na verdade, era Davi, mas o povo pediu um rei antecipadamente, e aí, nessa transição, pediram um rei, e Deus, então deu, já que eles queriam um rei, Deus deu Saul. Né? Mas Saul não era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus deixa muito claro como seria o governo do homem. Ele falou sobre todos esses abusos que nós temos hoje, a carga tributária excessiva, tudo que seria fruto do governo do homem, né? Na verdade, Deus queria governar. Não era para o homem governar, era para Deus governar. Deus governar na pessoa de Jesus, né? Porque Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Quer dizer, Senhor é aquele que governa. O Senhor do reino é Jesus, né? Agora, esse reino já estava sendo anunciado, porque ele viria sobre a terra.
Mas esse reino foi gradativamente sendo revelado. Então, Isaías 52:7 já proclama que tipo de mensagem deveria ser pregada. Vamos agora a mais uma profecia que o Ronaldo vai ler para nós, Daniel 2:34. Nós vemos também ali no sonho de Nabucodonosor já uma profecia sobre o reino de Deus. Vamos lá. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. E em 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vê aí que ele já está predizendo, falando sobre os grandes impérios, né? O império babilônico, depois o império Medo-Persa, né? Aliás, depois que Nabucodonosor veio o Império Persa, depois o Império Romano, o Império Grego, né? Depois o Império Romano, e por último viria o reino de Deus. Mas nos dias desses reis, o Senhor Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Já estava predizendo essa pedra que foi lançada contra esses reinos e os destruiu, e eles se tornaram pó, mas essa pedra caiu na terra e se fez um grande monte, e esse monte encheu a terra. É o que está acontecendo. Jesus disse que este evangelho do reino, em Marcos 13:10, será pregado em todas as nações, então virá o fim. Né? Então, aí nós vemos também, novamente, uma profecia sobre o reino. Mas aí, finalmente, esse reino se concretiza. Mateus 3:1, quando João começa a pregar, João Batista começa a pregar, ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós tínhamos lá o reino dos homens, os 4 grandes impérios, né, que passaram pela terra, prefigurado no ouro, na prata, no bronze, no barro, no ferro misturado com barro, foi o Império Romano, né? E por último, o reino de Deus. Mas nos dias desse rei, o Senhor levantará um reino que subsistirá para sempre. Então, já está predizendo sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus sobre a terra. Aí, amados, nós temos, então, João Batista proclamando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1,15 também, ele diz: o tempo está cumprido. Quer dizer, cumpriu-se o tempo da profecia de Nabucodonosor, que o reino é chegado. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. Né? O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. Porque o evangelho é exatamente a grande notícia que Isaías já proclamou no Velho Testamento, trazendo o reino de Deus sobre a terra. E vocês conhecem muito bem a frase célebre, famosa, né, de Mateus 6:9, 6:10, que diz 6:9 e 10, diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eles ensinam a orar, quando os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar, Jesus os ensina a fazer a oração do reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Né? O Mateus começa no 6:9 e por aí vai. Né? Bom, esse reino, amado, deixa-me dizer, todo reino,
ele tem 4 características. Todo reino tem 4 características. Tá? Todo reino, então vou falar pausado para vocês anotarem. Todo reino tem um rei, tem uma lei, tem um idioma e tem uma bandeira. Um reino é caracterizado por um rei, uma lei, um idioma, né? E também uma bandeira. Você vê a bandeira verde e amarela, você diz Brasil, né? Cada reino tem a sua bandeira que representa esse país. Quando você vê aquelas cores, aquela bandeira tremulando, ali está identificando uma nação. Então, todo reino é assim. Bom, então vamos ao reino da luz. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou, Colossenses 1,13, do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. O reino da luz, né? Bom, então existem 2 reinos distintos na face da Terra. 2 reinos, 2 grandes reinos. O reino da luz e o reino das trevas, né? O reino da luz, queridos, ele tem todo reino tem essas características, tá? Então, vamos ao reino da luz. Qual é o seu rei? O seu rei é Jesus. O reino, Jesus é o rei do reino. Jesus é esse rei. Então, o rei é Jesus, do reino da luz, tá? Das trevas é o diabo. Todo reino tem uma lei. A lei do reino de Deus, a lei suprema, é o que Jesus ensinou. É o seguinte, viva como Deus quer. A lei do reino é viva como Deus quer. Essa é a lei geral. Viva como Deus quer. É representado nas palavras, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, a lei do reino é viva como Deus quer. Porque o diabo diz, viva como você quer. Viva do jeito que você quer. Não se reprima. Faça o que você quer, faça o que dá na telha. Então, essa é a lei. O idioma do reino é o louvor. A Bíblia fala sobre ações de graças. Porque no céu só existe louvor, só existe adoração. Sempre que menciona o céu, vai mencionar como sempre com louvor, né? Então, o idioma do reino é o louvor. Ações de graças. Essa é a linguagem do rei. Você vê alguém falando a palavra, falando coisas boas, né? Dando graças, cantando, louvando. Ali vai um cidadão do reino, né? O idioma do reino é o louvor. Porque no céu só existe louvor e adoração, né? Você vê quando os anjos, pelo nascimento de Jesus, os anjos aparecem no céu, miríades de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isaías também, lá no início, no capítulo 6, ele diz que viu os anjos cantando santo, santo, santo. Sempre que ele fala do céu, fala de louvor. E, por último, a bandeira do reino de Deus é o amor. Certo? A bandeira do reino é o amor. João 13:35. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Existe um texto lá deixa eu pegar aqui, texto em Cantares, fala sobre a bandeira. A bandeira do reino é o amor, tá? A bandeira é o amor. Por quê? Jesus disse, nisso, quando você vê a bandeira já fala do país, que país que ela é. Você vê a verde e amarela, você diz, Brasil. Pois bem, como é que você conhece um crente? Quando você vê, não é distinguido por cores, mas sim pela atitude de amor, né? Você vê duas pessoas que se amam, nunca se viram, e ela é uma pessoa cheia de amor, você diz, ali está um discípulo de Jesus. Ali está o cidadão do reino. É o amor que caracteriza o reino de Deus. Tá? Eu vou citar um texto para você aqui em Cantares. Vou citar o texto aqui de Cantares. 2:4, pastor. Isso, 2:4, isso. Tá? Cantares 2:4. E a sua bandeira sobre mim é o amor.
Então, amados, Jesus quer que a gente seja conhecido pelo amor. Então, o reino de Deus tem essas 4 características, certo? Um rei, uma lei, uma bandeira e um idioma, certo? A lei do reino das trevas é o diabo. A lei do reino das trevas é viva como você quer. Quem vive como quer está caminhando para o inferno. Viva como você quer. Lembra o que Paulo diz em Gálatas 2:20? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Veio o teu reino seja feita a tua, não a minha vontade. Então, a lei do reino das trevas é viva como você quer. A bandeira do reino das trevas é o egoísmo. Não é o ódio, é o egoísmo. Tudo para mim. E o idioma do reino das trevas é a murmuração. Porque lá só há choro e ranger de dentes no inferno. Lembra quando fala do inferno? Lá só há choro e ranger de dentes. Quando você vê uma pessoa que só murmura, só reclama de tudo e de todos, diz, opa, essa linguagem aí é do inferno, não é de Deus, não. Não quer dizer que a gente não possa falar de nossas dificuldades, amado. Lógico. Nem sempre quando nós... nem sempre as coisas estão bem. Mas a gente tem uma atitude de fé. Não é? A gente não vai dizer que a gente não tem dificuldade. Não. Mas é uma atitude positiva diante das dificuldades da vida. Não é, amados? Então, murmurar não adianta nada. A murmuração, lembra que o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da murmuração. A murmuração é duvidar da providência de Deus. A murmuração é uma fé negativa que leva o diabo a agir em nossas vidas. Então, nós não devemos murmurar. Podemos falar das nossas dificuldades. Olha, não estou passando luta. Não tem problema você falar de suas dificuldades. Mas o problema é você, tudo está ruim. Né? Tudo está ruim. Só reclama. Né? Reclama da comida, reclama da roupa, reclama do tempo, reclama do governo, reclama de tudo. Não quer dizer que você não possa fazer uma crítica a alguma coisa que está errada. Mas uma coisa é você ver uma coisa errada e você falar, outra coisa é você só murmurar. Porque no inferno só existe choro e ranger de dentes. Então tem gente que só sabe, e a gente tem que vigiar, né? Só sabe reclamar da vida, só sabe reclamar. Então por que Deus não permitiu que o povo entrasse na terra prometida? Eles murmuraram e Deus multiplicou por 1 ano o dia que eles entrariam em 40 dias no máximo. Ficaram 40 anos dando volta no deserto por causa da murmuração. Murmurar é duvidar da presença de Deus e da provisão de Deus. Então, o reino de Deus e o reino das trevas têm essas 2 características, né? Os frutos do reino da luz. Gálatas 2:20. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, mas antes fala do reino, fala das obras das trevas. Os frutos do reino das trevas está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Né? Diz, mas as obras da carne são prostituição, avareza, idolatria, feitiçaria, e por aí vai. Então, pela prática, e ele termina dizendo assim, como já vos disse, os que tais coisas cometem não entrarão no reino dos céus. Né? Muito bem. Qual é a porta do reino, amados? A porta para entrar nesse reino. A porta do reino é o Senhor disse para Nicodemos, no capítulo 3, né? Diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Como é que nós entramos no reino? Entramos pelo novo nascimento. Né? Aí nós temos um estudo que é porta, caminho e alvo. A porta do reino, como é que se entra no reino? Através do arrependimento, da fé, do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. É assim que se entra no reino. E outra coisa importante também, que era uma prática da igreja primitiva, a porta do reino tem 4 elementos importantes aí, tá? Vou falar de 4 elementos, que é Marcos 1:15,
diz assim, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Né? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, para entrar no reino, a porta do reino é constituída de arrependimento, fé, confissão de pecados e batismo nas águas, tá? Alguns falam batismo no Espírito Santo, mas batismo no Espírito Santo é uma condição para viver no reino. É para nos dar poder para viver no reino, né? Então, algumas coisas assim bem práticas com relação ao reino de Deus. Só estou conferindo o texto aqui de Marcos. Quando Jesus chega, ele já proclama arrependimento, amados, que não dá para entrar no reino de Deus sem arrependimento. Não é? Todos devem começar, é interessante, a gente pergunta, por que Jesus começou a vida, o seu ministério, na vida dos pecadores? Para nos dar exemplo, porque, obviamente, ele não tinha pecado. Mas ele precisava nos dar o exemplo, né? E ele começa dizendo, o tempo está cumprido. O tempo que Daniel havia profetizado através do sonho Nabucodonosor, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você vê que ali, arrependimento e fé. Então, por que Jesus foi batizado? Mesmo não tendo pecado. Porque batismo é sepultamento de pecado. Só que ele não tinha pecado. Mas ele diz, deixa, João, para que toda a escritura se cumpra. Por quê? A vida cristã começa na fila dos pecadores, vomitando o pecado, dizendo, Pai, eu não sou digno. Toda palavra, nós deveríamos ingressar no reino assim. Foi assim que o filho pródigo voltou para casa. E disse, Pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus empregados. Reconhecer que nós não temos dignidade para ser filho, mas Deus nos amou como filhos, e nos recebeu como filhos, e festejou a nossa conversão. Há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99, e não precisam se arrepender. Mas se ingressa no reino de Deus pela porta, e a porta do reino é arrependimento, fé, confissão de pecados e batismo no Espírito Santo. Lá, quando João estava batizando, diz que eles eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Acho que é o verso 6 de Mateus 3, quando João proclama, arrependa-se porque é chegado o reino. Não dá para entrar no reino sem arrependimento, amados. Não dá para... Por isso a primeira atitude é a atitude de arrependimento. Porque a obra do Espírito Santo, antes de mostrar a beleza de Jesus, ele vai me mostrar a minha feiura. Antes de mostrar a graça, ele vai mostrar a minha desgraça. O Espírito Santo vai me convencer das minhas misérias, de meus pecados. Antes de mostrar a beleza de Jesus, ele mostra quão feio eu sou, para que eu me arrependa e entre na fila dos pecadores para ser batizado. Né? O Paulo diz, Ananias falou a Paulo e a Saulo, né? E agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te lavando os teus pecados. Né? É óbvio que o batismo não lava pecado, né, os nossos pecados, mas lava a nossa consciência espiritualmente, a Bíblia diz que é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Lava a nossa consciência. Né? Eu creio que o filho pródigo, depois de voltar para casa, todo sujo, cheirando a porcos, com a roupa rasgada, esmulambado, sujo, fedendo a porco, a lavagem de porcos, antes do pai dar a roupa, antes dele vestir a roupa nova e o calçado novo que o pai deu, certamente ele foi tomar um banho, né? Pois o batismo é o banho que nós tomamos. O reino de Deus se começa pelas águas, sepultando o pecado. Como Noé sepultou o mundo de então, pelas águas do dilúvio, nós sepultamos o mundo de podridão e pecado que havia em nós através do batismo. Então, o reino de Deus se entra pela porta, e a porta são essas coisas aí. A porta do reino é arrependimento, fé, batismo, confissão de pecados. Isso é muito interessante, porque Mateus 3,6 fala sobre isso, né? Acho que é o 3,6. E eram batizados no Rio Jordão confessando seus pecados, né? Agora, isso se repete novamente no batismo, também no Novo Testamento. Atos 19:18 diz que muitos dos que tinham crido vinham confessando os seus pecados. Atos 19:18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando, porque eles criam.
a fé é uma atitude positiva. A fé é abraçar Jesus. E o arrependimento é chutar o diabo de nossas vidas. Por isso que o arrependimento, você não pode casar com Jesus estando noivo com o diabo. Você precisa dizer não ao diabo. Você precisa chutar o diabo. Então, o arrependimento é virar as costas para o diabo. E a fé é abraçar Jesus. A Bíblia diz que quando nós cremos, nós abraçamos a fé. Então, por isso que esses elementos têm que estar presentes na vida de quem quer entrar no reino. Amém, amados? Então, o reino de Deus é o governo de Deus. Às vezes nós podemos ter uma religião, mas não ter reino. Porque reino é o governo de Deus. A religião, muitas vezes, é o reino do homem, mas não é o homem controlando, é o homem, né, controlando as pessoas. Mas o reino é Deus governando sobre tudo e sobre todos. Quando Jesus vem, o teu reino, venha o teu governo. Esse reino, amados, obviamente que não está revelado ainda na sua plenitude, não é? Porque Jesus está sentado no trono e ele está batalhando para pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse 15, 11, vai chegar uma hora que ele vai proclamar, vai dizer assim, agora é chegado o reino na sua integralidade. O reino hoje ainda não está manifesto na sua integralidade. Ele está manifesto parcialmente, não é? Mas vai chegar um dia que vai ser bradado. Agora é chegado o reino do nosso Deus. É chegado na sua plenitude. Porque, por enquanto, ele está sendo expandido. Né? Ele está sendo expandido. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos proclamando que o Senhor reina, dizendo que os homens se arrependam e se submetam ao reino dele, queridos. Nós estamos expandindo, alargando esse reino, né? Então, é interessante que, você lembra em Lucas, capítulo 9, lá no finalzinho, que um homem chega para Jesus assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Ele diz assim, deixa os mortos sepultar teus mortos, porém tu vem e anuncia o reino de Deus. Perdão, amados, é o 11:15, desculpe, só corrigindo, então, é o 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Por quê? Adão entregou o reino nas mãos do diabo, no Éden. Ele entregou nas mãos do diabo o reino. Né? Adão tinha um mandato criacional de governar a terra para Deus. Ele pegou e entregou nas mãos do inimigo de Deus. Entregou nas mãos do diabo. Diz no Mateus 4, Lucas 4, diz que o diabo diz assim, olha, que dou todo esse reino e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. Mas Jesus reconquistou. Por isso que em Mateus 28, 18, quando ele ressurge, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é estabelecer sobre o homem o reino de Deus. O direito de Deus governar o homem. Porque Jesus reconquistou de volta o homem para si. Por isso ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Poder de governar o homem. Porque o diabo tinha se apropriado desse poder por causa que o homem entregou, Adão entregou nas mãos do diabo. E Jesus disse a Pedro, Pedro, eu te darei as chaves do reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, cada um de nós hoje tem uma chave do reino. Quando nós pregamos o evangelho e alcançamos uma vida, nós estamos abrindo a porta do reino. Jesus, por exemplo, fala também lá em Mateus 23, 13, acho que é o 13, ele fala aos escribas e fariseus que eles ficavam na porta, e eles nem entravam, nem deixavam os outros entrar, né, no reino. Tem gente que tem uma vida tão ruim que ele não entra, não vive o reino, e ele atrapalha os outros de entrar também, pelo mau testemunho e pela vida ruim que vive, não é mais? É um empecilho para que outros entrem no reino. Mas é muito interessante essa questão do reino. Bom, amados, esse reino, como dissemos, ele tem um rei que é Jesus, né? E você vê que lá em Atos 2,36, essa é a grande proclamação de Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor
e Cristo. Esse reino tem um Senhor. E nós precisamos proclamar o evangelho do reino, dizendo que existe um reino, que existe um Senhor assentado no trono. É certo, amados? Aí aqui deixe-me fazer um esclarecimento. Por que nós temos que proclamar o evangelho do reino e não o evangelho de ofertas? Existe o evangelho do reino e existe o evangelho de ofertas. Lembra que Paulo diz, lá em Gálatas 1:8, que se alguém for pregar outro evangelho, além do que nós temos pregado, seja maldito? Porque existe um outro evangelho, que é o evangelho de oferta. Aceite Jesus, você vai ganhar carro novo, se você tiver uma mulher de 40, você pode trocar por 2 de 20, e por aí vai. Esse é o evangelho que se prega hoje por aí afora, não é? Você vai, aceite Jesus, você nunca mais vai ter problema. Nunca mais você não vai ter problema se ele morrer. Só se fizer uma oração para ele morrer, porque se ele ficar na terra, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Você vê que as religiões enganam tanto o homem, que eles são estelionatários da fé. Porque eles prometem uma coisa que nem Jesus prometeu. Esse evangelho aí é o evangelho de ofertas. O evangelho maldito, que promete o que Deus não prometeu. Promete o céu na terra. Ora, Jesus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus diz que no mundo teríamos aflições. Mas, amados, que tipo de evangelho nós vamos pregar? Então, deixa-me dizer. O evangelho do reino, ele tem promessas e mandamentos. Essa é a diferença entre os dois evangelhos. O evangelho do reino, ele tem promessas e mandamentos. O evangelho de oferta só tem promessa. Você já viu a caixinha de mandamento? Não, porque não vende. Só tem a caixinha de promessa. Ninguém quer uma caixinha de mandamento. Dizendo, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ninguém vai querer, ninguém vai vender uma caixinha, um raio de uma caixinha dessa. Então, por isso só tem caixinha de promessa. Agora, o reino de Deus, amados, sempre as promessas de Deus são condicionais. Se tu creres, verás a glória de Deus. Né? Então o reino de Deus sempre promessa está acoplado ao mandamento. Né? Tá sempre, ela é consequência da obediência ao mandamento. Agora você vê que as pessoas só pregam, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas o verso seguinte manda tomar o jugo. O reino de Deus é completo, ele tem promessas e mandamentos. Mandamentos e promessas. O evangelho de oferta só tem promessa. É só promessa, promessa, promessa e promessa. Esse é o evangelho maldito que por falar, que não prega a verdade. Né? Então, amados, agora, olha, uma coisa muito importante. Qual era a confissão que a pessoa fazia para entrar no reino? A confissão para entrar no reino é Romanos 10:9. Ó, se com a tua boca, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Quando os irmãos iam se batizar, o batizador perguntava, qual é a sua confissão? Eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Pronto, se Jesus é o teu Senhor, você reconhece a Jesus como Senhor. Porque, veja bem, não é uma confissão só de boca. Essa confissão é uma atitude de rendição. Eu me rendo ao Senhor. Quando Paulo, no caminho de Damasco, ele perguntou assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que devo fazer? Porque ele recebeu Jesus como Senhor. Vai até Damasco, lá vai ser dito o que você deve fazer. Quem devia dizer o que devia fazer era a igreja, que estava em Damasco. O Senhor não disse, ó, eu vou te discipular, vou dizer tudo que você tem que fazer. Não, vai lá. E aqueles a quem você persegue que vai dizer o que você deve fazer. Você vai se submeter a eles. Então, amados, sempre quando se proclama o evangelho do reino, quem ouve tem que fazer a pergunta, o que faremos, varões e irmãos? Atos 2:38, lembra que compungiu-se-lhes o coração e perguntou o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E recebereis o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Porque é a receita para entrar no reino. Então a confissão é Jesus como Senhor, não é Jesus como Salvador. Esse negócio, se você confessar Jesus como Salvador, aí veja a grande diferença, queridos.
E olha, todos vocês que estão me ouvindo são homens e mulheres que eu acredito que vocês vão fazer a diferença, vocês vão pregar o evangelho do reino, vocês vão viver o evangelho e vocês vão anunciar o que vocês estão ouvindo. Então, por isso, eu quero, assim, colocar umas coisas muito bem claras para os amados, procurar fazer o máximo para trazer clareza aos queridos, para que vocês vejam a diferença entre o evangelho do reino e o outro evangelho. Então, por exemplo, esse evangelho, aceite Jesus como, levante sua mão, aceite Jesus como Salvador. A Bíblia nunca mandou ninguém aceitar Jesus como Salvador. É lógico que quem está perdido precisa de Salvador. Quem está doente precisa de remédio. Quem está condenado precisa do advogado. Mas, amados, a Bíblia diz que é para receber Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessar Jesus como teu Senhor, como aquele que manda, Senhor é o que manda. Então, qual é a diferença entre Jesus como Senhor e Jesus como Salvador? Amados, lógico que Jesus é nosso Salvador, mas ele só se torna Salvador quando ele é o meu Senhor. Se ele não for Senhor, ele não é Salvador. Porque veja o que o texto diz. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, existem duas condições. Será salvo. Então, a salvação é resultado, é produto do senhorio de Cristo. A gente não pode dizer que a pessoa recebe Jesus como Salvador. Então, vamos à grande diferença, tá? Jesus como Senhor, Jesus como Salvador é aquele que dá tudo. Jesus como Salvador, escreva, é aquele que dá tudo. Salvador é aquele que dá tudo. Jesus como Senhor é aquele que exige tudo. Jesus como Senhor é aquele que exige tudo. Ele exige que a pessoa, se é sem vergonha, pare de ser sem vergonha. Se é ladrão, pare de ser ladrão. Se é adúltero, pare de adulterar. Se é linguarudo, pare de põe a língua dentro da boca e pare de falar da vida dos outros. O reino de Deus, quando chega, ele ordena nossas vidas. O reino de Deus acaba com a tirania, acaba com o governo do homem. Agora, eu quero dizer uma coisa que vai exigir muita sua atenção para você compreender, tá? Quando nós pregamos só Jesus como Salvador, nós estamos dando um foco humanista ao Evangelho. Quando nós pregamos Jesus como Senhor, nós estamos dando um enfoque divino, um enfoque teocêntrico e não antropocêntrico. O evangelho antropocêntrico é o evangelho que centra na necessidade do homem, que coloca o homem no trono. E Jesus se torna o salvador dele, porque ele precisa de salvador. Então Jesus é um quebra-galho para ele. É um detalhe na vida dele. Não é o Senhor. Essa é a diferença do evangelho do reino. O evangelho do reino, ele proclama, existe alguém assentado no trono, você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno. O Senhor precisa governar tua língua, teu bolso, teu tempo, tua vida, teus sentimentos, tuas emoções. Se ele não governar, você está indo para o inferno. Então, amados, o evangelho humanista só prega Jesus como Salvador. O evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro, proclama Jesus como Senhor e como Salvador. Lógico que nenhum outro a salvação, diz Atos 4:12. Mas é muito importante, amados, que nós não tenhamos um enfoque humanista, e sim um enfoque divino. Os irmãos entendem? Quando a gente prega só Jesus como Salvador, é um enfoque humanista? Por quê? A gente tem um enfoque no homem. Jesus como Salvador é aquele que serve o homem. O homem precisa de salvação, o homem precisa ser feliz, e Jesus entrou na história para fazer o homem feliz. Não. O evangelho não é para fazer o homem feliz, é para fazer o homem discípulo, um súdito do reino. Porque não se entra no reino dos céus, o reino de Deus só tem senhor e súdito, não só tem essas duas classes. Ou você é senhor e você não é, ou você é súdito.
Quando Jesus proclama o evangelho do reino, amados, o evangelho do reino proclama Jesus como Senhor. Por isso que você vai ver que a grande declaração inclusive, eu tenho alguns CDs, ainda está em CD, mas eu acho que agora já deve ter aí no YouTube, eu não sei se tem, mas olha, é extraordinária uma palavra do Emitian sobre o Evangelho do Reino. É muito precioso. Eu tenho esses CDs, né, porque foi gravado em CD, mas já deve ter. Eu vou ver se tem, para depois eu dar o link para vocês, tá? Mas é muito interessante ele falando sobre o Evangelho do Reino, sobre o que é reino de Deus, tá? E nesses CDs ele fala, inclusive, sobre esse enfoque humanista e o enfoque divino que nós devemos dar ao Evangelho, né? Ele fala, por exemplo, lá em Filipenses 2, de 5 a 11, lembra que ele diz, haja em vós o mesmo sentimento, tal, ele diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não é o Salvador, ele é o Senhor, ele é aquele que manda, não é, amados? Ele é aquele que manda. Aí é interessante, se você pegar o texto lá, por exemplo, de Lucas capítulo 14, 25 em diante, depois você vai ler em casa, mas só quero citar aqui. Jesus vira para aquela multidão e diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém não me ama mais do que pai, do que mãe, do que mulher, do que filho, do que tudo, não pode, e mais do que a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aí ele diz assim, qual é o homem? Começa do 25, vai até o 31, por aí, 34, tá bom? De Lucas. Depois você lê em casa. Mas eu quero só citar uma parábola aqui, amados. Aliás, desculpa, essa parábola de Jesus, ele usa algumas figuras de linguagem, diz assim, qual é o homem, que você se lembra desse texto? Qual é o homem que vai à guerra e não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode vencer o outro que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, não tendo condições, manda embaixadores e pede condições de paz. E ele diz assim também, aquele que não renuncia a tudo quanto possui, vai ser destruído, né? Alguém diz que se o general Galtieri da Argentina, tivesse lido esse texto, ele não teria passado pelas vergonhas das Malvinas, né? Aquele embate que teve entre a Inglaterra e a Inglaterra e a Argentina, né? Pelas ilhas Malvinas aqui no sul. Ele diz que quem é esse rei que está indo para a guerra? A guerra é o fim dos tempos, onde os céus vão entrar em juízo com a terra. Esse homem somos nós. Mas nós, sabendo que outro rei é Deus, é Jesus vindo para julgar a humanidade. Lá em Apocalipse 6,16 diz que as pessoas vão dizer, caiam os montes sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro. Porque ele está agora como advogado, mas virá como juiz. Em breve ele vai vestir a toga de juiz, ele não será mais advogado, ele não será mais salvador, ele será o Senhor. A Bíblia diz que diante dele todo o joelho vai se dobrar, como o Senhor vai se dobrar. E aí, amados, a coisa vai ficar feia, né, para a raça humana. Aquele será o dia mais tenebroso para a raça humana, que vai ter de gente querendo se suicidar naquele dia, porque, né, não. Mas é interessante que, eu estava ouvindo a palavra do Rodrigo Silva, está dizendo que os ímpios vão pedir a morte, porque reconhecem as suas desgraças. Mas é engraçado que alguns crentes, alguns falsos crentes, ainda vão argumentar com o Senhor, lá em Mateus 7, 21 e 22, né? Senhor, no teu nome, ainda vão argumentar ainda com Jesus. Senhor, alguma coisa está errada, peraí, o seu juízo não está muito certo, não. Olha a tua vista aí. E o senhor não está me reconhecendo, não, é? O senhor não viu quantos sinais eu preguei, profetizei? O senhor dizer, não conheço vocês que praticaram iniquidade. Os ímpios vão ser menos cara de pau, pelo menos dizer, cai os montes sobre nós, estamos desgraçados, porque nós vivemos uma vida de pecado. Mas os ímpios que estão dentro da igreja vão argumentar ainda com o Senhor. Vão dizer, Senhor, mas não é possível, no teu nome eu profetizei, no teu nome, né, amados? Mas é interessante que ele diz assim, se não tem condições de enfrentar o outro rei que vem contra ele com 20 mil,
manda embaixadores e pede condições de paz. Diz, o que o senhor quer para o senhor não fazer guerra contra mim? Quais são as condições? Diz, olha, eu quero que você faça isso como, no caso digamos assim, um país vai reivindicar, como no caso da Inglaterra, reivindicava as Ilhas Falklands aqui, né? As Ilhas Malvinas, reivindicava as ilhas, porque eram deles. E os argentinos não queriam entregar, e tomaram posse, né? E eles deram um ultimato, olha, vocês têm que desocupar, porque senão nós vamos fazer guerra contra vocês. E aí houve, no tempo da Margaret Thatcher, houve toda aquela negociação, a ONU, tá, todo mundo negociando, a Inglaterra a Argentina não cedeu. E aí vieram os ingleses e trouxeram os mais treinados soldados veteranos. A Argentina convocou de última hora os meninos lá, coitado. Meu irmão disse que esteve lá e comunicou e conversou com alguns irmãos, falaram que foi um banho de sangue. Porque os moços que foram convocados pela Argentina de última hora, pelo general Galtieri, não tinham experiência nenhuma em guerra. Esses eram uma tropa de elite da Inglaterra, e eles tinham a especialidade era cortar o pescoço dos soldados. Foi um banho de sangue. Por quê? Porque, infelizmente, o general Galtieri não leu esse texto. Se ele tivesse lido, ele não tinha feito o que fez, né? Ele tinha pedido condições de paz. Escuta, quais são as condições de paz para você não invadir, para você não nos destruir? As condições de paz é que você entregue. E eu não vou aceitar nenhuma reivindicação sua. Você tem que entregar simplesmente as ilhas para mim. Então Deus fala para nós, Jesus é o rei que vem com 20 mil. Eu tenho o quê? Eu tenho 10 mil. Eu vou poder enfrentar o rei celeste? Não. Então eu mando embaixadores. E eu peço condições de paz. O Senhor diz, a condição para você ter paz comigo, é você se arrepender de teus pecados. É você largar o pecado. É você se arrepender, crer e ser batizado. Nabucodonosor tem uma frase muito célebre, que ele proclamava aos seus inimigos. Ele dizia assim, o imperador, né? E a Bíblia chama Jesus de imperador. O nome de Jesus interessante que os evangelhos tratam Jesus como rei. Especialmente o livro de Mateus trata Jesus como rei prometido. Mais interessante que, por causa da cultura romana, na cultura romana, rei era uma pessoa que estava debaixo do governo do imperador. Então, Paulo muda a linguagem e Paulo trata Jesus como Senhor, não mais como rei. Por quê? O rei era súdito, o rei Herodes era súdito do imperador. Então, você vai ver que há uma mudança cultural e Paulo começa a apresentar Jesus como Senhor, não mais como rei. E lá em Filipenses 2, né, de 5 a 11, ele diz que Deus o fez Senhor e fez dele Cristo. Ele é o Senhor, é o Quírios, é a autoridade suprema que governa. Então, nós dizemos assim, Senhor, quais são as condições para que o Senhor não me destrua? Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Precisa ser batizado. Precisa se submeter ao meu governo. E eu digo, prontamente eu me submeto. Estando outro ainda longe, porque quando ele voltar, não adianta mais. Aí os homens vão dizer, cai os montes sobre nós, porque é tarde demais. Não tem mais jeito. Quando ele sair, ele está agora intercedendo por todos os homens. 24 horas ele está intercedendo. Mas em breve, ele irá colocar toga de juiz e virá para julgar, não vem mais para interceder. Agora está intercedendo como advogado. Mas em breve ele virá para julgar. E aí não adianta mais chorar, não adianta pedir perdão, não adianta, porque é tarde demais. Vai chegar a hora que Deus falou, acabou. Quando completar a plenitude, o último gentil se converter, Deus diz, basta, chegou. Filho, o tempo está cumprido. Pode descer para tomar posse, pode voltar e tomar posse. Todos os reinos desse mundo serão teus. As artes, tudo, a economia, a política, tudo vai convergir para ele. Tudo vai ser para o louvor. Aí vai se cumprir aquela palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lógico que nós cremos nisso, nós entendemos isso, né? Mas a Bíblia diz que vai se cumprir, então, Apocalipse 11:15, né? Que é chegado
Agora os reinos se tornaram desse mundo, porque os reinos desse mundo estão na mão do diabo, porque o diabo não foi amarrado ainda. Mas logo o diabo vai ser amarrado e todos os reinos serão do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para esse grande dia, amados. Agora, nós somos agentes do reino que temos que pregar o evangelho do reino. E o evangelho que se prega tem que ser o evangelho do reino. Não pode ser um evangelho de ofertas. Não pode ser um evangelho qualquer. Tem que ser o evangelho do reino. Jesus morreu, ressuscitou, comprou, redimiu o homem, está sentado no trono, e todo homem precisa se arrepender enquanto é tempo. Né, amados? Pedir condições de paz, porque quando ele vier, não vai adiantar orar. Não vai adiantar se arrepender, vai ser tarde demais. Então, o tempo de Deus é hoje, a hora de Deus é agora. Deus está proclamando a todos os homens em todos os lugares. Está lá em Atos 17:30, dizendo aos homens que se arrependam, se submetam ao seu reino. Agora, queridos, quem é o cidadão do reino? O cidadão do reino chama-se discípulo. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Discípulos. A palavra discípulo tem o mesmo radical de que disciplina. Porque discípulo é aquele que submeteu à disciplina do reino. Se submeteu ao governo de Deus. Entende, amados? Um discípulo é alguém que não só crê em Jesus, mas obedece a Jesus. Perdão. É alguém que submeteu-se ao seu governo. Amém? Este é um discípulo. Alguém pode ler para mim Mateus 28, 18 a 20, por gentileza? Pode ler para mim, por favor. Amém. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso, exatamente. Então, Jamei explica bem esse texto, dizendo assim, quando Jesus reaparece, depois de ressuscitado, diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É o poder de governar o homem, de reinar. Por quê? O homem estava nas mãos do diabo. Jesus pagou o preço, pagou o resgate, né? Que o diabo cobrava, porque o salário do pecado é a morte. Jesus pagou os nossos pecados. Ele reassume o direito de governar. Obrigado. Ele reassume o direito de governar e ele manda que nós agora vamos a todas as nações e que nós preguemos o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, né? Fazendo discípulos, trazendo pessoas para debaixo do governo de Deus. Porque o homem saiu debaixo do governo de Deus. Lembra a história do filho pródigo? Que pediu ao pai para ir, para dar a sua herança, para ele viver a sua própria vida? E depois ele volta de novo para a casa do pai. Então, amados, no Éden, o homem proclamou a sua independência de Deus. Né? Mas Jesus resgata esse homem e o traz de volta. E por isso ele nos dá uma ordem. Agora vão e façam discípulos. Tragam os homens para debaixo do meu governo novamente. E eu vou estar com vocês cooperando nisso. A minha palavra não voltará vazia. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vão, façam discípulos. Façam discípulos. Porque discípulo é aquele que não só crê em tudo que Jesus disse. O crente é aquele que crê em tudo que Jesus disse. O discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse, faz o que ele manda. Né? Por isso que ele diz lá em João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele estava dizendo isso aos judeus crentes, os judeus que criam nele, já eram crentes, mas não basta ser crente.
precisa ser discípulo. Amém? Porque um crente é alguém que abraçou a fé. Um discípulo é alguém que obedeceu a fé. Uma coisa é abraçar a fé. Quando eu creio no Evangelho, eu abraço a fé. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu obedeço a fé. Estava citando um exemplo para os irmãos. Uma coisa é o filho abraçar o pai e a mãe e dizer eu te amo. Uma coisa é abraçar, outra coisa é obedecer, né? Abraçar é fácil. Agora, obedecer a mamãe e o papai é outra coisa. Abraçar a fé é crer no Evangelho. Agora, não basta abraçar a fé, é preciso obedecer a fé. Por isso que diz lá em Atos 6:7, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. É preciso obedecer à fé. Amém, queridos? Aí nós dizemos que o abecedário do reino não é ABCD, é obedecer. Amém? Bem, muitas coisas teríamos para falar sobre o reino de Deus, porque é alguma coisa muito extensa. E o reino de Deus, então, amados, eu quero terminar só dizendo qual é o evangelho que eles pregaram, qual é o evangelho que Jesus pregou. Veja que Jesus falou para aquele homem lá no finalzinho de Lucas, capítulo 9, ele fala assim, tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele já disse que evangelho tem que pregar. Não pregou o evangelho de ofertas. Aceite Jesus, você nunca mais vai ter problema. Isso é estelionato da fé. Não pode pregar uma coisa dessa. Pelo contrário, ele vai ter mais problema ainda. Porque ele agora ele vai se levantar contra as trevas, né? Então, é lógico que a gente não pode pregar esse evangelho. Nós temos que pregar que Jesus Cristo é o Senhor, ele está no trono, em breve ele virá julgar vivos e mortos, e o homem precisa se arrepender e crer no evangelho, né? É isso que precisa. O homem disse assim, no 61, tá? Lucas 9:61, outro diz, seguir-te-ei por onde quer que vá, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de minha casa. 61 e 62. Mas Jesus lhe respondeu, desculpa, é um pouquinho antes ainda, é o 60, tá? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Prega o reino de Deus. Não é para pregar outro evangelho. Precisa pregar o reino de Deus. E Jesus ia por todo canto pregando o reino de Deus. Amém? Pregando o reino de Deus. Jesus manda os discípulos pregarem o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, ele diz que o evangelho tem que ser pregado. Olha lá, que interessante. Você vê que ele manda chegar nas casas, orar pelas pessoas, dizer, é chegado o reino dos céus. Deixa eu ver aqui. No verso... olha só, aí no verso... No capítulo 9 de Lucas, 9, por exemplo, o tipo de evangelho que precisa ser pregado, tá, por nós. Uma vez que a gente conhece o reino. Diz lá no Lucas 9:11, diz assim, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, Jesus prega o evangelho. E ele manda também pregar o evangelho, tá? É chegado a vós o reino dos céus. Vamos para o capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10. Eu estou com a Bíblia nova, por isso eu apanho aqui um pouquinho. Mas ele manda chegar nas casas e ele diz que ele fala para proclamar o reino de Deus também. É o 9, tá? Lucas 10, 9. Curar os enfermos que nele houver e renunciares. A vós outros está próximo o reino de Deus. Outra versão diz, chegado o reino dos céus. Né? Então, Jesus, ele pregava, mandava os discípulos pregar. Vamos ver depois Jesus, então. Jesus só pregou o reino, só pregou o reino. Aí Jesus morre e ressuscita. E aí vamos agora para Atos. Vamos ver que evangelho foi que ele pregou, né? Alguém pode dizer assim, bom, Senhor Jesus, o Senhor já pregou o evangelho esses 3 anos, o Senhor só falava de um assunto. Agora ele ressuscitou, reapareceu de novo, e ele vai pregar agora outra mensagem.
Vamos ver o que era que ele pregava também, agora, depois de ressuscitado, tá? Vamos ver, só ver aqui, ó. O 1, verso 3, diz assim, ó, no 1, 3 de Atos, assim. Esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Né? Ao reino de Deus. Também anote aí um texto muito interessante, falando dos evangelhos, nós já estamos em Atos, mas evangelho, Lucas 16, 16, diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, anuncia-se o evangelho do reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Lucas 16, 16. Então, o evangelho tem que ser pregado, o evangelho do reino. Jesus é Senhor e ele governa, e ele manda, e ele quer governar a sua vida. Você precisa se arrepender. Então, esse é o evangelho. Vamos ver, então, agora o que era que Lucas pregava. Desculpa. Vamos ver agora o que era que Filipe era o evangelista, né? No capítulo 8 de Atos. Vamos ver o que ele pregava? Lucas, capítulo 8. E o que é que nós temos que pregar? Lucas, capítulo 8. Filipe é um evangelista ali pregando o reino de Deus. Vamos lá para o 8:11. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. No verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do quê? Do reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus. Ele não pregava outra coisa, ele pregava o reino de Deus. Amém? E nós temos que dizer, existe um reino de Deus, porque Deus é o dono desse reino, e nesse reino quem governa é o seu Filho, ele estabeleceu Jesus como rei, e esse reino tem uma lei, tem um idioma, tem uma bandeira, e tem também uma lei, né? Uma lei, um rei, um idioma e uma bandeira. Então, 8:12 diz que ele pregava o reino de Deus, tá certo? Agora vamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 20, vamos pular lá para o 20. Aliás, vamos ver o 19, né? Antes de chegar no 20, vamos 19, só para ver o que era que ele pregava. 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. O que Paulo pregava? Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao quê? Ao reino de Deus. Certo? Agora vamos ver como é que Paulo termina. Aí Paulo vai lá, com o Lucas e Julianas, foram lá para Carnalbeira da Penha, alugaram uma casa e é interessante, né? Alugaram uma casa e vamos ver o que é que eles ensinam, o que é que eles pregam. Vamos lá para o verso 23. Atos 28, o último capítulo de Atos, 28, 23. Ó. E havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do quê? Do reino de Deus. De manhã até de tarde, o que ele pregava? O reino de Deus. O reino de Deus. E para terminar, o verso 30, como é que fecha o capítulo? O livro de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Mas o reino de Deus está na Bíblia muito mais do que a gente imagina. E o súdito do reino chama-se discípulo. Jesus diz, ir e fazer discípulos. Né? Porque o discípulo é aquele que se submete ao reino de Deus. É aquele que recebeu o rei e o seu reino. Né? Por isso, eu toda vez que vou ler a Bíblia, eu digo, Senhor, revela-me o rei e o teu reino. Eu preciso conhecer cada vez mais o rei, Jesus, e o seu reino. Né, amados? Porque muitos não. Você vai ver, depois eu aconselho que você leia Mateus capítulo 13, e vai falar só inúmeras parábolas sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele vai comparando, faz várias comparações. Por quê? Porque Mateus é o evangelho do reino. Desculpa, Mateus, ele apresenta Jesus como rei, porque os judeus estão esperando um rei. Cada evangelho, os evangelhos sinóticos, né? Os 4 evangelhos que têm a mesma visão, eles enfocam Jesus de uma forma. Por exemplo, Mateus, como ele escreve aos judeus, o seu público é um, eles tratam Jesus como rei,
porque os judeus estão esperando o Messias. Como é escrito aos judeus, ele foca Jesus como rei. Marcos trata Jesus como servo sofredor. Lucas como evangelho do Filho do Homem. E João como evangelho do Filho de Deus. Porque eles escrevem para públicos diferentes. Então, ele tem um enfoque diferenciado, né? E é muito interessante esse enfoque que eles dão. Mas é muito interessante porque os evangelhos proclamam Jesus como Senhor, como Rei que deveria vir ao mundo. E por isso que Mateus capítulo 13 fala tanto das parábolas do reino. Então, é muito interessante lá. Ele fala o reino de Deus na sua expressão, o julgamento do reino, o valor do reino, que é como uma pérola de grande valor quando alguém descobre. Amados, olha, eu quando descobri o reino, eu estava numa igreja batista, comecei a ouvir sobre o reino de Deus. E quase sempre a gente tem que largar tudo, amados. Porque o reino de Deus é maior do que religião, do que tudo, né? Os homens tentam colocar o reino numa caixinha. E não cabe, é como você tentar colocar São Paulo dentro aqui do parque do Jardim Santa Bárbara, onde eu moro. É óbvio que não vai caber. Você colocar o Brasil dentro de uma caixinha, colocar o reino de Deus dentro de uma coisa pequena, de uma religião, não cabe, né? Extrapola tudo. Não cabe mesmo. Bom, mas é isso. Bem, amados, muita coisa teríamos que falar sobre o reino, mas nós estamos juntos, vamos ouvir muitas pregações sobre o reino de Deus. Eu, então, encerro aqui essa palavra, esses tempos que nós tivemos, com muito pesar, porque já estou mal acostumado de estar com vocês toda sexta-feira, e é sempre muito bom, é uma honra estar com vocês, mas, então, encerro aqui. Vamos, então, cessar as gravações e vamos abrir para perguntas e considerações gerais, tá bom?